Michael! Olá, pessoal! Eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo, pelo menos, né, conseguiu assistir Lily. Eu sou o Douglas Mead, como você quiser chamar, e eu interpretei o Michael, em Lily. Esse vídeo contém spoilers. Tô aqui pra falar um pouquinho sobre a produção de Lily e sobre a história dele. O enredo foi escrito por mim, de Lily. E antes desse enredo ser escrito, desse roteiro acontecer, a gente fez uma pesquisa, eu fiz principalmente uma pesquisa sobre a depressão. Então, falei com pessoas com depressão aguda, assisti documentários, vi depoimentos. O roteiro de Lily surgiu a partir do momento em que, em várias entrevistas dessas, em vários depoimentos e documentários desses, eu pude observar, a gente pôde observar, nossa equipe, a maioria dessas pessoas com a depressão aguda, uma depressão muito forte, elas tinham muita dificuldade de separar, de conseguir se desassociar da doença. É quase como se elas tratassem o estado depressivo, a depressão, como uma entidade externa a ela, que tem força sobre ela e a qual ela não consegue controlar. As pessoas com esse quadro de depressão aguda, muito forte, elas quase não conseguem dizer até que ponto elas estão agindo e até que pontos a depressão, a doença está agindo. É uma série de fatores, né? E o roteiro de Lily, ele acaba nascendo daí, da tentativa de construir realmente essa pessoa quase física de fato que representasse a doença ao lado de uma pessoa que sofresse do quadro depressivo. A disfunção cognitiva, ela é um quadro que, já está no nome, né? Interfere no cognitivo, na forma como você enxerga as coisas, entende as coisas. Então ela é um pouco de uma confusãozinha mental. E isso explica várias vielas que acontecem na vida do Mike e o porquê, talvez, dele enxergar a Lily realmente, da Lily ganhar tanta força sobre ele em uma persona física. O Mike, ele acaba dando nome à própria doença. Ele acaba chamando a doença de Lily. E essa doença, essa persona, acaba criando muito mais força do que ele imaginava que ela ganharia e crescendo, ganhando muito mais espaço do que o previsto. Em vez de tratar a doença, ela acaba ganhando muita vida ao redor dele. Ver a tentativa de suicídio acontecer da Lily, da persona Lily, quando que a tentativa de suicídio é dele próprio. Então, é uma das buscas de fuga, né, da própria culpa. Em nenhum momento é dito, em nenhum momento é falado, mas a gente consegue perceber que Mike, ele tá em uma carreira em ascensão, né? Ele tá em ascensão na carreira. A gente percebe uma capa de revista, a gente percebe um site falando sobre algum festival de dança. Então, a gente percebe que ele está galgando em ascensão. Para o Mike, na construção interna do Mike, era uma fuga, era uma válvula de escape da própria mente dele. A partir do momento que ele se profissionaliza naquilo, tudo se torna muito mais complicado. Ele não consegue achar mais essa válvula de escape, ele não consegue mais achar esse ponto de fuga. O Mike começa de uma forma e, ao decorrer do filme, a gente percebe que é uma ladeira abaixo. Ele vai cada vez mais como se o peso do mundo tivesse caindo sobre ele, o peso dele próprio. Outros elementos que a gente também pode perceber é o elemento azul, que está na personagem da Lily, da Duda Lucena, que é a echarpe azul, que é aquele ponto azul. Sempre que a Lily está presente, existe um ponto de fuga na paleta de cor da fotografia do filme, de azul. Então, seja no echarpe, seja no lenço do cabelo, ela está presente com um ponto azul. Em inglês, os psiquiatras, psicólogos, quando eles vão tratar uma pessoa com quadro depressivo, eles têm um códigozinho, um codinomezinho de não falar que a pessoa está em quadro depressivo, que a pessoa, né, tem a depressão. Eles dizem que ela tem um tom azul. Também é contado em vários pontos do cenário e de falas, sem que a gente perceba, um passado de Mike que não é mostrado. Quando os elementos da casa do Mike eles são mostrados, a gente consegue identificar uma foto que está ao lado da cabeceira da cama dele, a qual é de um homem segurando o bebê. A gente identifica que é o pai e ele criança. Em um momento em que o Mike está fazendo uma citação, ele também cita a mãe dele. When I was younger, my mother read me to me once. When the last tree has been cut down, the last fish caught, and the last river poisoned.
you will realize that you cannot ignore. Quando a Eva vai lá no hospital e pergunta pro médico sobre a família, ela pergunta sobre a mãe. Mas o pai em momento nenhum é citado. How about his family? He arrived yesterday with his girlfriend. Girlfriend? What about his mother? A mãe é citada, mas ela não tá nesses porta-retratos, ela não aparece nesses elementos de cena, apenas o pai. Então a gente percebe algum tipo de quebra nessa história dele, nesse passado que compõe ele, a qual a gente pode identificar que deve ter tido algum tipo de problema. Claro que é cinematográfico, que é uma visão de um personagem de um filme falando sobre aquela doença, que a depressão não acontece de fato literalmente daquela forma, você não vai ver uma pessoa do seu lado em forma da doença, mas é tudo a representatividade do que aquilo pode causar a você, sua autodestruição. Ter depressão não quer dizer que você vá se suicidar, não quer dizer que você vá ter essa tentativa, até porque o suicídio ele basicamente um ato impulsivo. Ele pode fazer parte de qualquer entorno, de qualquer forma que você enxerga determinado problema da sua vida ou sentimento, enfim. Então, ele não está ligado à depressão, mas ele pode sim se tornar uma consequência caso algo se torne muito pesado dentro de si. Lily apresenta mais do que um curta-metragem ou uma ideia para vender ou para que, enfim. Lily tenta mostrar realmente as várias facetas que o ser humano tem nesse estado depressivo. You just need close your eyes, connect your body, and wait. Wait for what? Your heart. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto do enredo quanto do plot twist final, de perceber que a Lily não existia, que ela era sim a doença do Mike, e que continue compartilhando e fazendo com que Lily se espalhe pelo mundo. E fiquem ligadinhos, porque ainda não acabou, ainda vai sair materiais sobre Lily, ainda vai ter bastidor, ainda vai ter, enfim, muitas coisas. Fiquem ligadinhos, tá?